Olá, mais uma vez estamos juntos para o programa Viver Bem Unimed Campos. Vamos abordar nessa edição nutrologia, especialidade médica clínica que se dedica ao diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças do comportamento alimentar. Tudo a ver com o nosso programa Viver Bem. Na sessão dedicada ao esporte, vai rolar um registro sobre a primeira corrida vertical Corporarte, com o patrocínio da Unimed Campos. 27 de julho foi o Dia Nacional de Prevenção a Acidentes. A nossa equipe do SESMIT preparou uma ação educativa muito especial no Hospital da Unimed. No quadro Coma Bem e Viva Melhor, tem receita de creme de abóbora com gengibre. O Viver Bem Unimed Campos está começando. Estamos recebendo hoje a nutróloga Clarissa de Oliveira Soares Peixoto. Vamos saber o quanto a nutrologia pode ser importante para a nossa qualidade de vida. E também o Dr. Paulo Irano, nosso consultor de saúde, aqui conosco mais uma vez. É um prazer recebê-los aqui e vamos falar de qualidade de vida, que é sempre o nosso recado, né, doutor? Sem dúvida, né? É um prazer imenso receber a doutora Clarissa aqui, que vai consolidar, na verdade, né, muitos desses conceitos aqui já tratados em alguns momentos, e vamos saber hoje, mais uma vez, em detalhes, o quanto é importante você ter uma boa vida, uma boa alimentação, uma boa atividade física para que você tenha uma boa vida, viver bem. É por aí que nós vamos hoje caminhar dentro desse programa. Doutora Clarissa, então poderia aí traçar um pouco sobre esses aspectos relacionados à vida da pessoa, a qualidade de vida, a genética, o que influi em termos ou não uma boa nutrição? Então, eu agradeço imensamente o convite para participar desse programa. A boa nutrição ela é fundamental em todos os aspectos da nossa vida, desde quando nós nascemos até o decorrer da vida, o envelhecimento. De suma importância para a prevenção de várias doenças que estão associadas ao nosso dia a dia, ao nosso momento. E dentro desse aspecto a gente precisa sempre se lembrar dessa questão da alimentação, né? Com a alimentação saudável, com a qualidade de vida, a gente consegue prevenir vários tipos de doença e quando essa doença já se instala, a gente consegue minimizar esses efeitos colaterais associados a alguns tipos de doença que têm bastante influência com a alimentação inapropriada ou errada. Quais são os casos mais comuns, doutora Clarissa, que a senhora recebe no consultório? No consultório, a grande maioria, 70% dos casos, 60% a 70% dos casos estão associados à obesidade, ou seja, ao excesso de peso, né, associada muitas das vezes à ingesta inadequada de alimentos mais calóricos ou de alimentos mais inflamatórios, né, é um termo que a gente tem usado atualmente. O que seria esse alimento inflamatório? São alimentos que fazem um desequilíbrio do organismo como um todo, deixando a pessoa mais inflamada, mais desequilibrada. E isso está muito associado a certos alimentos que contêm uma concentração maior de açúcares e de gorduras que a gente diz que são gorduras ruins, né? Gorduras de origem animal. Quando as pessoas fazem uma ingesta maior desse tipo de alimento, elas acabam levando a um desequilíbrio, muitas das vezes até da flora intestinal, um termo que a gente comumente, né, chama de disbiose. Essa disbiose, esse desequilíbrio da flora intestinal pode contribuir para um processo inflamatório no corpo no geral. E isso está muito associado à obesidade. Além da obesidade, muitos sintomas dispépticos que a gente fala, então muitos pacientes com gastrite, que não conseguem se alimentar de forma adequada, muitos pacientes em pré-operatório ou pós-operatório de cirurgias, muitas das vezes associadas até à neoplasia também. Em relação à obesidade, eu gostaria de tentar voltar, que eu acho de suma importância pelo fato de que nós estamos tendo, neste século, uma doença que está universalmente distribuída, que é a obesidade. A obesidade acaba por se tornar, sim, um estado de doença
em que acaba levando a múltiplas complicações dessas ditas aí pela senhora, que é a questão da inflamação, do estado metabólico de inflamação, não é? Da obesidade, que acaba se juntando à hipertensão, se juntando ao diabetes. Então, acho que a gente podia trabalhar um pouco mais no sentido de orientar as pessoas a questão de que toda a obesidade, além do estado da condição genética, ela está diretamente ligada ao tipo de alimentação e ao tipo de atividade física, ou a falta de atividade física dessa grande, imensa maioria das pessoas. Acho que podia focar um pouco nisso, doutor, e orientar as pessoas a importância efetiva que tem nesse aspecto. Sim. Atualmente, né, a principal causa de óbito no mundo ainda são as doenças cardiocérebrovasculares. E intimamente relacionado está a obesidade como um fator de risco importante para essas doenças cardiocérebrovasculares. Então, só nesse detalhe eu acho que já se justifica a importância do assunto, né, no nosso dia a dia. É a principal causa que a gente consegue não evoluir para essa doença cardiocérebrovascular se você consegue combater a obesidade. Então é um fator de risco prevenível. A gente precisa prevenir a obesidade. Atualmente é a principal doença crônica não transmissível. E é uma doença multifatorial. Então está associada ao erro alimentar, ao excesso de ingesta de alimentos calóricos ou alimentos mais inflamáveis, e está associada a hábitos de vida errôneos também, então a pouca atividade física. É óbvio que existem outras causas, mas as principais são essas. Há um desequilíbrio da balança entre o excesso de ingesta de nutrientes e a falta de atividade física. E se a gente consegue combater, reduzir, né, essa questão da obesidade, a gente tem um ganho de vida no doente. Então a gente trabalha nessa questão do emagrecimento. A primeira meta para o emagrecimento dos pacientes é em torno de 5 a 10% do peso corpóreo. E todas as vezes que o doente consegue atingir isso, ele consegue ganhar aí pelo menos mais uns 5 a 10 anos de vida saudável, né, de vida com qualidade, que é o que a gente tem que trabalhar. Eu queria só chamar a atenção quando a doutora diz do risco de doenças cardiocérebrovasculares, ela está se referindo muito claramente ao obeso que acaba evoluindo para a hipertensão, evolui para o infarto do miocárdio, morre aí de parada cardíaca, de arritmia, ou então do acidente vascular cerebral, que é o derrame cerebral. Então isso é uma prevenção, é um alerta a todos aqueles que estão acima do peso, que vão efetivamente acabar evoluindo para um estado de doença, que é a hipertensão, a doença coronariana, doença cerebrovascular, levando ao infarto e ao derrame. Eu acho importante isso, doutora, sempre lembrar, porque muitas das vezes as pessoas estão acomodadas, como não estão sentindo nada, acham que nada vai acontecer com eles. Mas a obesidade é um elemento preditivo de que vai acontecer lá na frente o infarto, o derrame cerebral, a lesão renal e todas aquelas complicações que a gente já conhece. Então, este eu acho que é um grande alerta que as pessoas têm que estar atentas para esse sinal de alerta. A gente está abordando aí essa questão da obesidade com uma certa frequência aqui no programa, justamente por a gente estar vivendo esse momento, né, de epidemia mundial, se é que a gente pode chamar assim, da obesidade. Nós somos mais de 50% de obesos e pelo menos com sobrepeso aqui no Brasil, chegando a 60% em algumas situações. Doutora, o que as pessoas precisam estar atentas para não esperar essa resposta ruim lá no final, né? Se elas continuarem nessa linha, né, da obesidade, do sedentarismo, enfim, não obedecer a regra básica, né, para se ter uma qualidade de vida melhor. As pessoas, principalmente aquelas que têm uma questão genética, né? Então, filhos de pais obesos, né? Ou da mãe ou do pai, ou de ambos os obesos, eles têm uma carga genética para a obesidade importante. Então, eles precisam redobrar a sua atenção, serem eternamente vigilantes em relação ao seu peso, ao alimento que consome, à sua atividade física.
E para as pessoas, no geral, que não têm história de obesidade na família, a mensagem é a mesma, porque a obesidade pode vir, né, com o passar do tempo, ou até vigiar os seus filhos também, porque a tecnologia hoje em dia tem deixado as crianças muito menos ativas. Então a gente tem visto crianças que brincam menos, né, brincadeiras de criança mesmo, muito mais ligadas à televisão, ou videogame, ou ao celular. Então fiquem atentos aos seus filhos. É isso, também. né, doutora? As crianças não brincam mais também, né, doutor Paulo Irano, de baleba, de bola, de pique-esconde, pique-bandeira. Correr, não mais. Hoje não querem mais andar de bicicleta, hoje não querem mais fazer videogame e ficar no celular, nas redes sociais. Então, assim, o que preocupa muito a maioria dos órgãos, né, relacionados a isso, a Organização Mundial de Saúde, existe a Sociedade Brasileira para Estudos da Obesidade, são as crianças que no futuro, que são as crianças que já têm sobrepeso, ou as crianças que já são obesas, que no futuro se tornarão obesas. E algumas, inclusive, até com diabetes, né? Sim, com dislipidemia, com diabetes. Então, nós precisamos ter um foco importante também em cima das crianças para trabalhar com prevenção. Esse dia a dia corrido, né? Essa quantidade enorme de fast foods, essa facilidade de comprar esses lanches... Que são alimentos inflamatórios. São alimentos inflamatórios. Altamente inflamatórios. Então, isso não está favorecendo, não? Essa corrida, né, dos pais, vai aqui, vai ali. As próprias crianças pressionadas hoje por uma carga horária na escola maior do que se tinha tempos atrás, né? Antes se falava que a criança ou o jovem estudava num turno e no contraturno ele fazia uma atividade física. Hoje, boa parte das escolas, dependendo, né, da série, o aluno já estuda o dia todo praticamente. Essa mídia, né, em cima, né, com muita propaganda, com muita promoção. Então, se você compra um fast food, né, um sanduíche, você paga mais R$1, você dobra o tamanho da batata frita, você dobra o tamanho do refrigerante. Dobra o tamanho do milkshake. Isso é uma propaganda muito negativa para a alimentação saudável, né? E aí os pais, que são os responsáveis, né, pela saúde daquele indivíduo, né, eles precisam redobrar a atenção em relação a isso, né? O que a gente orienta é que o alimento seja o mais natural possível, que não seja um alimento ultraprocessado, né, que é o que se tem falado muito a respeito disso, que as crianças e, né, a população geral consumam alimentos da estação, né, porque você consegue alimentos mais saudáveis desse jeito, e menos processados, né, mais bem temperados, mais bem cozidos e sempre muito frescos, né, que é o que a gente orienta no geral. E dá para fazer isso, né, sem grandes estresses, assim, a gente consegue com um pouco, né, de organização. Tudo na vida é um equilíbrio. Eu diria, acrescentaria aí, doutora, quando fazemos essa análise, que nós identificamos que o adulto obeso, acima do peso, ele normalmente já vem de uma infância também acima do peso, eu diria que aí o alerta maior tem que ser com os pais. Porque os pais é que determinam o processo, pelo menos até um determinado momento, dentro de casa. Então é a volta do seio familiar, não é? É a volta do encontro na hora das refeições, e ali sim se impõe eu diria, um regramento na alimentação, que quando ela é baseada nos alimentos naturais, ditos crus, né? Nas folhas, nas frutas, nos legumes, nós estaremos efetivamente fornecendo uma alimentação saudável que vai fazer com que as nossas crianças tenham uma vida melhor, uma saúde melhor, né? Eu acho que isso, mas eu penso que a responsabilidade dos pais nessa hora é muito grande e depende do exemplo dos pais. Logicamente, se os pais sentam e vão comer batata frita, comer alimentos processados, altamente gordurosos, altamente calóricos,
com muito sal e com muito açúcar, inevitavelmente os filhos sofrerão com isso e é muito mais gostoso em termos de sabor, mas extremamente maléfico para a saúde. E é essa consciência que tem que ser trabalhada continuamente para que a gente consiga efetivamente mudar o rumo dessa história. Porque o rumo da história está indo para um abismo muito grande no sentido desta epidemia da obesidade, com as suas consequências gravíssimas em termos de patologia, de morbidade, mortalidade, enfim, tudo que já foi colocado aqui. Sim, eu concordo, doutor Paulo, assim, porque o horário da refeição das crianças com os pais tem que ser o horário deles, é o momento família, né? É aquele momento em que as pessoas vão conversar, vão trocar ideia, e eu, pelo menos, sou a favor que seja num local sem televisão, para que as pessoas conversem, né? Porque essa sensação, esse bem-estar, esse prazer de estar com o seu filho, com o seu pai, com o seu ente querido, fazendo uma refeição saudável, isso não tem preço. Isso contribui para a redução de uma das maiores doenças que a gente tem visto, que a gente tinha até conversado antes um pouquinho atualmente, que é a ansiedade, né? Isso contribui para a obesidade, isso contribui para a tristeza. Então, ter um momento prazeroso com a sua família, eu acho que é de extrema importância. E resgata esse sentimento da família, né, doutor? Eu acho que isso é o que a gente vê hoje na sociedade. Ela está caminhando, né, por passos e por caminhos, na verdade, tão distorcidos do que, na verdade, é uma sociedade mais equilibrada. A gente vê essa distorção toda das famílias que, na verdade, causam essa ansiedade extrema que acabam repercutindo, logicamente, nesses distúrbios alimentares, principalmente, levando à obesidade e com as suas consequências graves, né? Sim. Sem dúvida. A gente já está chegando ao final do nosso bate-papo aqui, é muito rápido, né? Mas eu gostaria que a doutora Clarissa falasse um pouco para a gente sobre o que a Unimed, de que forma que a Unimed contribuiu para os indicadores de qualidade da terapia nutricional, a Unimed Campos. Sim. Então, os indicadores de qualidade, cada especialidade ou cada serviço, né, dentro do hospital, eles devem ter os seus indicadores de qualidade. Especificamente na Unimed, nós temos o serviço de terapia nutricional. E esse livro ele foi lançado em comemoração aos 10 anos do surgimento, né, da implantação dos indicadores de qualidade em terapia nutricional no Brasil. Então, alguns serviços foram convidados a enviar quais eram os seus indicadores de qualidade. E a Unimed Campos, né, assim como os melhores hospitais, né, do Brasil, enviaram seus indicadores de qualidade e com isso foi lançado esse livro. Isso é fantástico, porque nós mostramos, né, que o serviço ele trabalha com qualidade, né? Nós buscamos cada vez mais aprimorar o atendimento desse perfil de paciente, né? Que é um perfil assim bem especializado, são aqueles doentes que necessitam do uso de dieta enteral ou de nutrição parenteral para conseguirem se alimentar. Ok. Bem, doutora Clarissa, parabéns a todos da área, né? Parabéns à Unimed Campos, né? A diretoria, a todos que efetivamente participaram desse processo. Sim. E dizer que nós gostaríamos de contar com sua participação aqui em outras oportunidades, afinal de contas, a gente tem muito assunto para conversar ainda, né, doutor Paulo? Com certeza, né? São assuntos inesgotáveis, sim, uma vez que a nossa proposta é exatamente caminhar para uma consciência de prevenção, para que as pessoas possam viver melhor. Na verdade, a gente coloca esse termo que é o Viver Bem da Unimed. Então, esse é o nosso grande projeto e, com certeza, doutora, a sua presença aqui será muito proveitosa, porque vai orientar a maioria das pessoas em relação à questão de qualidade de vida, o que é preciso ser feito para melhorar e viver bem. Eu agradeço imensamente o convite, estou à disposição para uma próxima oportunidade. Ok. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Falando sobre o quê? Falando sobre viver bem. A gente vai falar
sobre a corrida vertical, que foi o maior sucesso nesse último final de semana no Morro do Itaoca, com o patrocínio da Unimed Campos, porque a Unimed é uma cooperativa médica preocupada com a qualidade de vida das pessoas ao seu entorno. Então a preocupação é com todos os seus beneficiários, todos os seus colaboradores, mas também com a sociedade, com a comunidade ao seu entorno. E a gente também vai ter receita saudável, creme de abóbora com gengibre. É um instante só. Seu Juvenal e Dona Conceição são casados há 40 anos. E há 40 anos, todas as noites, Dona Conceição faz um grande jantar e um bolo de chocolate para a sobremesa. Depois de comerem, Dona Conceição toma vinho e seu Juvenal fuma. E os dois se divertem conversando sobre o passado, presente e o futuro. O casamento de seu Juvenal e Dona Conceição é muito saudável. Mas eles têm pressão alta e poderiam ter mais saúde em suas vidas. Quer saber a receita para o bem-estar de quem sofre com a hipertensão? Primeiro, adicione alimentos com pouca gordura saturada. Depois, evite a adição de sal, molhos e caldos prontos nas refeições. Diminua o consumo de doces, bebidas com açúcar e evite o álcool. Pratique exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Não fume. Controle o estresse. Administre seus problemas com tranquilidade. Resumindo, a receita é a disciplina. Afinal, a hipertensão pode causar problemas sérios como o infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Mas bons hábitos contribuem com o bem-estar, para que a Dona Conceição e seu Juvenal mantenham a pressão em 12/8. Assim, suas vidas podem ser tão saudáveis quanto o seu casamento. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Em comemoração ao Dia Nacional de Prevenção a Acidentes, 27 de julho, o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho, promoveu uma ação durante todo o dia no Hospital da Unimed Campos. No estande, montado na área externa da unidade hospitalar, foram expostas fotos dos colaboradores e familiares, além da distribuição de material explicativo sobre a prevenção de acidentes. Meu nome é Fabrício, sou engenheiro de segurança da Unimed Campos. Estamos aqui hoje para lembrar um dia importante, o dia 27 de julho, que é comemorado o Dia Nacional de Prevenção ao Acidente de Trabalho. Essa data ela é muito importante para lembrar da importância de se prevenir ações e até mesmo posturas de trabalho no dia a dia do trabalhador, visando a prevenção de acidentes. Atletas de Campos e região participaram da primeira corrida vertical da Corporarte Fitness, no Morro do Itaoca, mais um evento de incentivo à prática de esportes com o patrocínio da Unimed Campos, com mais de 110 inscritos.
Hoje nossa receita saudável é creme de abóbora com gengibre. Vamos acompanhar o quadro Coma Bem e Viva Melhor. Hoje nós vamos dar início a uma sequência de receitas para o jantar, com caldos que são nutritivos e uma ótima opção para os dias mais frios. Hoje você vai aprender a fazer um creme de abóbora, uma receita com baixas calorias e rica em diversos nutrientes, em fibras e também algumas vitaminas, como vitamina A e C. Para essa receita você vai precisar de 600 gramas de abóbora, uma colher de chá de gengibre, meia xícara de chá de alho poró, 2 colheres de sopa de cheiro verde picadinho, 2 colheres de sopa de azeite de oliva e pimenta do reino a gosto. O primeiro passo é colocar a abóbora para cozinhar. É muito importante estar atento à quantidade de água da panela. Nós vamos utilizar água suficiente para cobrir a abóbora e vamos deixar ela cozinhando por tempo suficiente para ela atingir a textura al dente, que ela vai estar macia, mas ainda firme. Nós vamos adicionar só depois que a água já estiver fervendo, para evitar as perdas nutricionais. Agora, enquanto a nossa abóbora cozinha em panela destampada, nós vamos iniciar um outro processo, que é o refogado do alho poró. Esse é o ponto do alho poró. Ele vai começar a ficar murchinho e dourado. Agora nós já podemos desligar o fogo e reservar. Finalizado o cozimento da abóbora, agora nós vamos batendo no liquidificador com o gengibre e o refogado de alho poró. Nós vamos também colocar um pouco de água para poder facilitar a liquidificação da abóbora. E essa quantidade vai ser relativa, de acordo com a consistência que você quer que o seu creme fique. Se você quiser ele mais grossinho, coloque menos água, e se quiser ele mais líquido, coloque mais água. Agora que o nosso creme já está bem liquidificado, nós vamos voltá-lo para a panela para terminar de acrescentar os demais ingredientes. O creme já levantou fervura, agora nós podemos desligar e ele está pronto para servir. E o nosso creme de abóbora com gengibre está pronto. No próximo programa nós vamos dar continuidade à nossa sequência de receitas para o jantar e você vai aprender a fazer uma sopa verde. Até lá! Chegamos ao final do programa Viver Bem Unimed Campos. Na próxima semana, a gente tem novo encontro. Conto com você.